Respeitem o Clube de Regatas Vasco da Gama. É campeão. O Vasco acaba de ser campeão da Copa do Brasil Sub-17 contra o Bahia. Sim, em 2020, o Vasco foi campeão, tendo no elenco Marlon Gomes, Andrei Santos e Gabriel Peck contra o mesmo Bahia em São Januário. Em 2025, o Vasco é campeão da mesma Copa do Brasil, dessa vez na categoria Sub-17, com grandes jogadores. Fica de olho nessa molecada, porque essa molecada do Vasco vale ouro. Diego Minetti, Andrei Fernandes e vários outros atletas de destaque dentro desse elenco do Vasco. Vamos cuidar mais da nossa base, vamos olhar com mais carinho para a nossa base. Não vamos emprestar JP, não vamos dar de bandeja Lucas Eduardo. Vamos valorizar os ativos, porque a base do Vasco nunca deixou de ser uma das maiores do nosso país. O Vasco foi sucateado durante todos esses últimos anos e ainda segue levantando o caneco. Um grande trabalho do Cássio Barros, que eu falei mal, eu critiquei, mas está fazendo um grande trabalho. Conquistou um título no Sub-17 do Vasco, tendo menos de 20 jogos, como treinador da categoria. Uma vitória importante, um título importante, que dá um gás para essa molecada. O Vasco é gigante, meu amigo, e nunca deixou de ser e nunca deixará de ser. Nada melhor, diante de um momento tão ruim que vive o Vasco dentro das quatro linhas no time principal, do que um título da Copa do Brasil para acalmar o coração do torcedor vascaíno. Uma vitória importante, volto a repetir, de uma base que vale ouro. De olho nessa molecada vascaíno, de olho nessa garotada, de olho no goleiro Lucas Andrade, de olho no lateral Lucas Rafael, de olho no lateral Lucas Melim, de olho no Medina, camisa 10 do Sub-17, tem muito jogador bom. E não à toa hoje o caneco foi nosso. Meu amigo vascaíno, não tinha jeito melhor de eu começar esse Boa Noite Gigante do que assim. Então, é claro, diante disso, eu faço questão aqui rapidinho, antes de prosseguir, de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Você terá pela frente um vídeo muito agitado, muito movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Então, é claro, já se inscreva aí no vídeo, já curta o vídeo, já deixa o seu like, e eu faço questão só de agradecer a todos vocês, porque hoje, nessa terça, chegamos à marca dos 150 mil inscritos. E vamos por mais, vamos agora mirar os 160, os 170, os 180, os 200 mil. Porque, meu amigo, aqui é Vasco da Gama. Vambora juntos, fechando essa terça-feira com chave de ouro. Vambora, vascaíno! Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora então seguir daqui esse Boa Noite Gigante, que terá muitas informações para você. Eu quero começar esse Boa Noite Gigante falando sobre a possibilidade de mais um angolano chegar aqui ao Vasco da Gama, tá? Depois da chegada de Lloyd Augusto na janela do início do ano, as portas foram abertas para o mercado africano, né? E é um movimento natural, tá, meu amigo vascaíno? É importante eu, Lucas, trazer aqui a vocês agora um contexto. Hoje, o futebol brasileiro, o mercado do futebol brasileiro, ele passa por algo que nunca passou. Que, no caso, vemos chegada de jogadores de diferentes nacionalidades para o Brasil, algo que não acontecia. Vimos em 2023 um Payet, um francês, chegando ao Vasco. Quando isso aconteceu no futebol brasileiro? Vimos no ano passado a chegada de Maxime Domingues, um dinamarquês no futebol brasileiro. Isso nunca aconteceu também, ou aliás, até aconteceu, entretanto, pouquíssimas vezes. A gente viu no ano passado o Memphis Depay, um holandês chegando ao Brasil. Pela primeira vez na história, inclusive, né, nesse ano de 2025, o futebol brasileiro teve um jogador holandês sendo convocado para a seleção holandesa atuando aqui no país. Isso nunca havia acontecido antes. Então o mercado brasileiro ele passa por uma grande mudança. E no ano passado, uma nova porta foi aberta. Foi a porta do mercado africano. O mercado europeu abriu recentemente, agora o mercado africano também foi aberto aqui no Brasil com a chegada do Bastos, né? Zagueiro de seleção angolana, um zagueiro
é muito capacitado, muito habilidoso, jogador de uma imposição física ímpar, atleta de grande destaque, de destaque na Europa, de destaque no próprio Botafogo, de destaque na seleção angolana, um jogador muito diferente que chegou assim bem desconhecido, pouquíssima gente conhecia o Bastos, vestiu a camisa, se destacou e com toda certeza foi um dos grandes responsáveis, né, pela conquista do título do Botafogo no ano passado, tanto do Brasileiro quanto da Copa Conmebol Libertadores. E a chegada do Bastos no ano passado influenciou a chegada do Lloyd Augusto nesse ano. Até porque o Lloyd Augusto, antes de fechar com o Vasco, até para uso de informação, ele liga para o Bastos. Ele liga para o seu parceiro angolano e pergunta: e aí, Bastos, como é o Rio? Como é o futebol brasileiro? Será que dá para eu chegar aí? E o Bastos deu todas as credenciais possíveis para que o Lloyd vestisse a camisa do Vasco e tivesse o interesse de vir para cá. Então hoje, nesse momento, o mercado africano é um mercado aberto. E principalmente o mercado angolano, né? Que nesse momento já temos 2 aqui, até mesmo no futebol carioca. E um terceiro, será que pode pintar? É uma pergunta. Por quê, meu amigo vascaíno? Nessas últimas horas, Kelandá Gaspar, zagueiro angolano, tá, meu amigo vascaíno, companheiro de Bastos na seleção da Angola. Ambos atuaram juntos, né, em algumas partidas. No caso das eliminatórias angolanas, africanas, perdão, da Copa das Nações. No caso, é uma dupla de zaga hoje da seleção angolana. Jogador de muita qualidade também, atleta aí de 27 aninhos de idade, 1,93 m de altura, jogador que fez 2 temporadas bem interessantes no Estrela Amadora de Portugal, que o credenciou a chegar, né, ao Lecce da Itália. Ele tem nesse momento 23 partidas com a camisa do Lecce e além disso também, olhando para o lado da seleção, são 43 partidas com a camisa da seleção angolana. Assim, um jogador que nesse momento vem sendo uma peça de destaque no futebol italiano. Jogador interessante que atua na primeira divisão do futebol da Itália. Então, assim, é um atleta de destaque. E por que a gente está falando sobre ele? Que assim como no ano passado o Bastos abriu uma porta para o Lloyd chegar nesse ano ao Vasco, a possibilidade é grande do Lloyd ter aberto também porta de novos jogadores chegarem aqui angolanos. Porque nessas últimas horas, o Kelandá, sem motivo algum, passou a seguir o Vasco nas suas redes sociais. O Kelandá Gaspar, ele foi, hoje é um dos grandes destaques do campeonato italiano, mas ele foi um dos melhores zagueiros do campeonato português no ano de 2023 e 2024. Não à toa ele foi comprado pelo Lecce da primeira divisão da Itália na janela do meio do ano passado por um valor de 12 milhões de reais. Vem fazendo bons jogos por lá, vem se destacando e nesse momento ele passou a seguir o Vasco da Gama. Ok, ele pode ter seguido o Vasco, com toda certeza seguiu o Vasco por conta do Lloyd. Mas assim, meu amigo, ele é um jogador que foi recentemente especulado no Flamengo, pela qualidade que tem. Um atleta que eu não vou dizer que ele está se jogando pro Vasco, mas ele passou a seguir um clube nas redes sociais. Isso hoje no futebol não é algo normal. A gente não vê jogador seguindo vários clubes aí ao longo do mundo, porque hoje as redes sociais são um fator fundamental, né, para a amostragem até do atleta. Então, será? Uma pergunta válida. Será que o zagueiro está querendo cavar alguma vaguinha aqui? Será que ele, que é provavelmente amigo pessoal do Lloyd, até porque ambos se seguem também nas redes, não deu uma ligada pro Lloyd e perguntou: e aí, Lloyd, como é o Rio, cara? Como é o Vasco? Será que dá para eu chegar aí? É uma dúvida bem válida, meu amigo, de ser feita algo bem interessante. E é um nome aí que teve seguindo o Vasco e o Vasco precisando de zagueiro, por que não pensar? Um jogador alto, de qualidade, rápido, que vem se destacando já há algumas temporadas e podia ser uma peça aí de interesse para o Vasco no ano de 2025. Olhando para a próxima janela, você acha que valeria o investimento? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E prosseguindo aqui com o vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, uma atualizaçãozinha rápida aqui para vocês com relação a Fernando Diniz. O que eu tenho a trazer nesse momento é que Vasco e Fernando Diniz seguem conversando, tá? Hoje a situação está na parte das negociações, né? O Vasco tenta chegar a um consenso com o Fernando Diniz relacionado ao valor que ele pede para fechar com o Vasco. O Vasco ainda não conseguiu chegar a um denominador comum com relação a isso. Fernando Diniz pede um salário maior do que o Vasco pode entregar. A pedida inicial do Diniz foi de 2 milhões de reais. O Vasco tenta aproximar esse valor o máximo possível da casa de 1 milhão de reais e até
caso consiga diminuí-lo para o valor inferior a R$1 milhão, que eu acho que será muito difícil. Então, nesse momento, Vasco e Diniz seguem conversando. Expectativa é sim por um desfecho diante do desejo do Vasco em ter o Diniz e do desejo do Diniz em ser o comandante do Vasco, mas hoje a situação está paralisada, estagnada, nada andou com relação às últimas horas desta terça-feira. Segue qual? Vasco quer Diniz, o Diniz quer o Vasco, mas a situação financeira, infelizmente, é um grande entrave. E para fechar o vídeo, hoje, tá? A gente vai trazer com mais detalhes. Eu, Lucas, vou trazer para você com mais detalhes amanhã, pela parte da manhã. Às 7 horas eu estarei aqui para te informar sobre isso. Rolou o último treino de preparação do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Puerto Cabello da Venezuela. Amanhã terá esse confronto importante pela 4ª rodada do Grupo G, um jogo essencial para o Vasco, olhando para uma classificação na primeira colocação. É importante também hoje, às 11 horas, você, amigo vascaíno, ligar o secador, pois Melgar e Lanús estarão entrando em campo na altitude do Peru, um jogo que o Lanús não pode pontuar e o Melgar também não. Um empate seria essencial nessa partida para o Vasco enfrentar a equipe do Puerto Cabello amanhã na Venezuela e buscar os 3 pontinhos. 3 pontos amanhã contra o Puerto Cabello seria lindo demais, seria de fato algo mágico, meu amigo torcedor vascaíno. O Vasco, infelizmente, para esse jogo de amanhã tem o desfalque do Lucas Freitas, que nem viajou com o grupo para Venezuela. De Brasília mesmo, ele retornou. O zagueiro Lincoln, do Sub-20, que está hoje integrando o profissional para substituir a ausência do Lucas Freitas. A expectativa é que o Luiz Gustavo ganhe essa vaga no lado esquerdo do sistema defensivo e seja o titular ao lado de João Vitor. Quem deve ficar de fora também dessa partida, que iniciou até a partida contra o Palmeiras como titular, é o Lloyd Augusto. Começou muito bem, mas acabou sentindo um incômodo na coxa esquerda. Viajou com o grupo, não foi constatada nenhuma lesão. Entretanto, meu amigo vascaíno, a expectativa, tá? É que realmente por conta das dores que ele vem sentindo, é que Lloyd Augusto inicie a partida como reserva nesse jogo de amanhã contra o Puerto Cabello. Sendo assim, né, o Verratti vai voltar para o time titular, Nuno Moreira pela ponta esquerda, expectativa é que o Garré volte também pelo lado direito do campo, o próprio Ryan, que iniciou o jogo como titular contra o Palmeiras no último domingo, e o Felipe Coutinho atuando aí como meio armador, o camisa 10 desse elenco, o Cruz Maltino. É um Vasco que hoje fechou essa preparação e amanhã às 7 horas em ponto eu estarei aqui com você, trazendo, é claro, todas as novidades sobre essa partida entre Vasco e Puerto Cabello e além dessas muitas outras informações que teremos também amanhã às 7 horas em ponto. Eu, Lucas, conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo, então não saia desse vídeo sem nos ajudar. Vamos que vamos! Curta, meu amigo vascaíno, compartilhe o nosso canal e, como eu sempre falo por aqui, saudações vascaínas!